uma na sua ordem segunda. A Misna estabelece que na noite de 14 do mês de Nisan, véspera da festa da Páscoa, tinha de se retirar toda a substância com levedura, geralmente cereais, à luz de uma vela. N do M. O centurião-chefe já o informara dos meus desejos e do tal presságio celeste de que falara a Cívilise. Sem poder conter a sua curiosidade, interrogou-me, ao mesmo tempo que me convidava a caminhar junto dele até a porta de entrada da residência oficial. Expliquei-lhe como pude que os astros tinham anunciado para aquela mesma manhã um funesto augúrio e que, para o bem de todos, tomasse todas as precauções. Não houve tempo para mais. Pôncio Pilatos e os seus ficaram pelo terraço enquanto um dos centuriões descia as escadas, ao encontro, sem dúvida, de Caifás e daquele Galileu que começara a estragar o tranquilo dia do procurador. O vento despenteou Pilatos, pondo em dificuldade com a cabeleira postiça, o que deve ter aumentado ainda mais o seu mau humor. O fato de ter de ir até as portas do pretório para receber o sumo sacerdote e os membros do sinédrio não o fazia muito feliz. Pouco depois, vi aparecer pelo arco da muralha o grupo que Caifás guiava. Logo atrás, Jesus, o legionário romano que o escoltara durante toda a noite, João Zebedeu e os levitas e servos do sinédrio. Ao chegarem junto da escadaria, os saduceus pararam, avisando o procurador de que a sua religião os impedia de darem um só passo mais. Pilatos olhou para Cívilise, com um gesto de aborrecimento, avançou, até ficar mesmo no cimo da escadaria. Uma vez ali, e em tom desabrido, perguntou-lhes: que acusações tendes contra este homem? Os juízes trocaram um olhar e, por ordem de Caifás, um dos saduceus respondeu: se este homem não fosse um criminoso não o teríamos trazido. Pilatos manteve-se em silêncio. Segurou o manto e começou descendo as escadas. Imediatamente, Cívilis e os outros centuriões se apressaram a acompanhá-lo, rodeando-o. O romano, sempre em silêncio, aproximou-se de Jesus, observando com curiosidade. O mestre continuava de cabeça baixa e de mãos atadas atrás das costas. Os cabelos, agitados pelo vento, escondiam parcialmente os ferimentos do rosto. Pilatos deu uma volta completa em redor do Nazareno. Depois, sem fazer comentário algum, mas como uma evidente careta de repugnância nos lábios, voltou a subir os degraus. Sem qualquer dúvida, e Cívilis confirmaria a minha suspeita pouco depois, o procurador fora previamente informado da sessão matinal do Sinédrio, bem como das divergências surgidas entre os juízes, no momento de estabelecer as acusações. Segundo Cívilis, uma das servas e intérprete da mulher de Pilatos, Cláudia Prócula, conhecia os ensinamentos de Jesus de Nazaré, tendo informado o procurador dos prodígios e das pregações do Rabi. Quando ia a meio da escadaria, Pilatos parou e, rodando nos calcanhares, voltou-se novamente para os hebreus, dizendo-lhes: dado que não estáis de acordo com as acusações, por que não levais este homem, para que seja julgado em conformidade com as vossas próprias leis? As palavras do procurador caíram como um balde de água fria. Os homens do sinédrio, que não esperavam tal resistência de Pilatos, responderam, visivelmente nervosos: não temos o direito de condenar um homem à morte. E este perturbador da nossa nação merece a morte pelo que disse e fez. Esta é a razão por que viemos ter contigo, para que ratifiques esta decisão. Pilatos sorriu maliciosamente. O reconhecimento público da impotência judaica para pronunciar e executar uma sentença de morte, nem mesmo contra um dos seus, encheu de satisfação. O seu ódio pelos judeus era muito mais fundo do que podia supor. Não condenarei esse homem sem um julgamento, interveio o romano, apontando Jesus com a mão direita. E nunca consentirei que o interroguem sem que receba, por escrito, acentuou com ênfase, as acusações. No entanto, o procurador tinha subestimado os sinedristas. Quando Pilatos pensava que o assunto estava encerrado, suspendendo assim a aborrecida questão, Caifás entregou um dos rolos que trazia a um escriba judicial que os acompanhava, pedindo ao procurador para ouvir as acusações, conforme era vontade sua. A manobra surpreendeu o romano, que não teve outro remédio senão deter os passos à porta da sua residência.
cada vez mais irritado pela tenaz insistência de Caifás e dos saduceus, dispôs-se a ouvir o conteúdo do pergaminho. O escriba desenrolou e, em tom solene, deu início à leitura. O tribunal do Sinédrio considera que este homem é um malfeitor e um perturbador da nossa nação, tendo por base as seguintes acusações. Primeiro, por perverter o nosso povo e incitá-lo à rebelião. Segundo, por impedir o pagamento do tributo a César. Terceiro, por a si mesmo se considerar rei dos judeus e propagar a criação de um novo reino. Ao conhecer as acusações oficiais, compreendi que o texto, que nada tinha a ver com o que fora discutido em juízo, tinha sido preparado por Anás e pelos restantes membros do conselho na sua segunda entrada na sala do tribunal, enquanto o mestre e todos os outros esperavam no pátio central do Sinédrio. Agora conseguia entender a razão das azedas discussões entre Caifás, Anás e os juízes, e o súbito aparecimento de um segundo pergaminho nas mãos do sumo sacerdote, momentos antes de sair para a Torre Antônia. Muito astutamente, os saduceus tinha preparado aquelas 3 acusações, de modo que o procurador romano se visse inevitavelmente envolvido no processo. Pilatos pediu a Civilis que se aproximasse e segredou-lhe qualquer coisa ao ouvido. O centurião fez com a cabeça um aceno afirmativo. Aquela consulta confidencial, conforme soube pelo comandante-chefe da legião, incidira nas informações que estavam em poder do procurador e que, tal como todos sabíamos, indicavam que a conspiração contra o Nazareno tinha raízes pura e inteiramente religiosas. Pilatos compreendeu imediatamente que a mudança de estratégia dos sacerdotes obedecia, unicamente, ao seu fanatismo e ódio cego por aquele visionário, que fora capaz de desafiar a autoridade do sumo pontífice, ridicularizando as castas sacerdotais. Sem que o pretendessem, Caifás e os seus servos tinham conseguido com aquela falsidade que Pôncio Pilatos logo pendesse, desde o começo, não a favor de Jesus, que praticamente ignorava, mas contra aquela ralé de mãe, segundo as palavras do próprio Romano. Era extremamente importante ter em conta estes fatos, perante a conduta e as sucessivas tentativas do representante do imperador para libertar o mestre. Nada teria dado mais satisfação ao seu desprezo pela suprema autoridade judaica que fazê-los morder o pó, pondo em liberdade o prisioneiro. Mas os acontecimentos, contrariando o procurador, iam encaminhar por caminhos inesperados. Pilatos ficou em silêncio. Lançou um olhar de desprezo aos juízes e, descendo as escadas pela segunda vez, abriu caminho até Caifás. Uma vez ali, ante a expectativa geral, perguntou ao mestre o que tinha a alegar em sua defesa. Jesus não levantou o rosto. Civilis, que seguira as passadas do chefe, levantou o bastão de vide, pronto para ferir o galileu, pelo que considerou uma falta de respeito. Mas o procurador deteve-o. Ainda que a sua confusão e enfado fossem cada vez maiores, o romano compreendeu que aquele não era o local mais adequado para interrogar o prisioneiro. Bastava a presença dos judeus para imaginar um obstáculo, tanto para ele como para o réu. Voltando-se para o primeiro centurião, deu ordem para que levassem o rabi à sua residência. Civilis fez um sinal ao soldado que escoltava o mestre e ambos, na companhia de João Zebedeu e de alguns dos serventes do Sinédrio, seguiram Pilatos e os oficiais. Caifás e os juízes permaneceram no pátio. A contrariedade refletida nos seus rostos punha bem a claro o seu desejo frustrado de acompanhar Jesus de Nazaré e assistir ao interrogatório privado. Porém, o seu fanatismo religioso acabava de se voltar contra eles. Aliás, duvido muito que Pilatos tivesse autorizado a presença deles no interrogatório. Ao passar por mim, o procurador fez-me um gesto, convidando-me a acompanhá-lo. Diz-me, Jasão, perguntou-me Pôncio, enquanto atravessávamos o vestíbulo em direção à escadaria fronteira, conheces este mágico? Achas que possa ser um zelota? Foi um momento especialmente delicado para mim. Teriam bastado umas quantas explicações para que a balança do instável procurador pendesse a favor do mestre. Porém, não era minha missão. E respondi a sua pergunta com outra pergunta. Ouvi dizer que os teus homens foram destacados ontem à noite até uma herdade em Getsemane, com o objetivo de verificarem se havia por lá um acampamento zelota.
Encontraram esses guerrilheiros? O procurador, que fazia grande esforço para subir os 28 degraus da escadaria, parou, ofegante. E como sabes tu isso? Enquanto Civilis guiava o Nazareno e o pequeno grupo por um luminoso corredor de mármore númida, tendo direito a estátuas assentes em pedestais de Carrara, tranquilizei Pilatos, narrando-lhe o meu encontro casual com os 2 legionários que perseguiam um dos simpatizantes do mágico. O procurador confessou-me então que as suas informações sobre o tal Jesus de Nazaré datavam de anos atrás, especialmente desde que um dos seus centuriões lhe confessou como um mágico tinha curado um dos seus servos mais queridos, em Cafarnaum. Pouco a pouco Pôncio Pilatos fora reunindo dados e confidências suficientes para saber se o grupo que o rabi dirigia era ou não perigoso, apenas do ponto de vista que o podia interessar: o da rebelião contra Roma. Os agentes do procurador junto do Sinédrio tinham-no avisado de numerosas reuniões celebradas com a finalidade de prender e perder o Nazareno. Pilatos estava, portanto, ao corrente das intenções dos que esperavam no pátio e do caráter místico e visionário, segundo expressão sua, do movimento que Jesus orientava. Por que razão iria eu fazer a vontade àqueles invejosos, concluiu Pilatos, prendendo uns pobres diabos cujo único mal é acreditar em fantasias e sortilégios? As revelações do governador da Judéia abriram-me definitivamente os olhos. Era claro que, pela minha parte, também subestimara o poder de Pilatos,